Olá, muito boa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Hoje é a oportunidade que nós temos de compartilhar sobre a terceira parábola de Lucas, capítulo 15. Nós já falamos sobre a primeira parábola, que é a parábola que vai no capítulo 15, do verso 3 ao verso 7, que é a parábola da ovelha perdida. Há 15 dias atrás falamos da parábola do verso 8 ao verso 10, que é a parábola da dracma perdida. E agora falaremos da terceira parábola, que envolve os versículos 11 e 12 até o 24, na verdade até o 32, que a gente pode chamar de a parábola do filho perdido. Bem, por razões absolutamente óbvias de questão de tempo e de espaço que nós temos aqui, eu não farei a leitura dos versículos, mas peço que você me acompanhe em sua Bíblia. Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo de número 32. E nós citaremos aí algumas passagens ao longo da nossa exposição. Eu quero tratar na noite de hoje, sobre movimentos que este pai, na parábola, realiza, efetua, para que nós também pensemos em movimentos que Deus fez por nós e movimentos que nós precisamos fazer também. Bem, do que o texto trata? O texto nos fala, no verso 11, de que um certo homem, cuja idade não sabemos, cujo nome não sabemos, não há nenhuma referência textual à esposa. Então não sabemos se ele já era viúvo, o que possivelmente era o caso. Possivelmente. Mas o texto diz que esse homem tinha 2 filhos. O mais velho e o filho mais novo. O versículo 12 nos diz que esse pai, com 2 filhos, recebe o filho mais novo, que o procura para dizer: pai, me dá a minha parte da herança e eu quero viver a minha vida. Vejam, o primeiro movimento que esse pai faz é o de ouvir o pedido do filho. Coisa que muitos pais não fazem, ouvir os seus filhos. Deus para nos ouvir como nosso pai. E às vezes nós, como pai, não ouvimos os nossos filhos. Esse pai para ouvir o seu filho. É um pedido estranho, complicado, errado, mas o pai para ouvir assim mesmo. Vamos pensar sobre isso. Segunda coisa que eu quero destacar é que no versículo de número 12, quando ele fala que ele quer a parte dos bens, o filho, de acordo com Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, o filho primogênito, o primeiro filho, podia sim receber a sua herança com o pai ainda em vida, mas os demais filhos não. É o caso. Este é o filho mais novo, cujo pai ainda vivo, ele, filho mais novo, pede para o pai para que ele receba a herança que lhe cabe, o que não lhe era devido naquele momento. E o pai, cumprindo a lei de Deuteronômio 21:7, ainda que não fosse aplicada para aquele filho, libera a parte que lhe cabe, a parte que cabe ao filho. O verso 13 fala que ele queria os bens, literalmente sua vida, uma vez que a sua propriedade era a fonte da sua subsistência. Então o pai abre mão de coisas suas, de prerrogativas suas, de benefícios seus, para os entregar ao filho. Esse é o primeiro movimento o segundo movimento que o pai faz. Aí quando nós lemos o versículo de número 13, esse menino, esse rapaz, esse filho, o segundo filho, o filho mais novo desse senhor, pega os seus bens, pega a sua herança, a parte que lhe cabe, e o texto diz que ele vai para uma terra remota. De acordo com a cultura da época, os jovens mais ricos, no tempo de Jesus, iam ou para Roma ou para Antioquia na busca de uma vida alegre na cidade. O verso 13 fala que esse rapaz, chegando no lugar, ele dissipou. É a mesma palavra que é usada em relação à sementeira. Dies corposin, que significa, assim como o semeador lança a semente, não retém, não segura, e ele joga a semente, esse menino fez isso, ele foi jogando seus bens fora, ele foi se desfazendo dos seus bens. O texto no versículo 13 ainda fala que ele dissolutamente,
no grego é uma palavrinha chamada azotos, que significa esbanjar. Então ele foi esbanjando os seus bens. No versículo 14 diz que houve uma fome que agravou a terra, do grego kata, traduzido quer dizer, dando a entender que em toda a terra circunvizinha de onde ali esse rapaz estava, onde ele morava, houve fome por toda aquela região, por toda aquela localidade. E o texto diz que ele começou a passar por necessidades, ou ele começou a ficar por trás. Olhem o verso 15. O texto diz que se agravou a fome. A expressão ela é forte. Literalmente, o texto diz que ele se agregou a um morador daquela região. No grego, a ideia é de que ele bateu o desespero de tal forma que ele foi forçado a se grudar, foi forçado a se ligar a alguma pessoa por causa do seu sustento. E aí, qual foi o sustento dele? A quem ele se ligou? A alguém que cuidava de porcos. E o texto diz no verso 15 que ele passou a guardar porcos. Essa é a situação mais degradante, mais humilhante possível para um judeu. E a humilhação, a degradação desse rapaz foi mais longe. Ele não apenas precisou trabalhar para alguém que guardava porcos e ele teve que se humilhar para trabalhar com porcos, mas o texto diz no verso 16 que ele disputava a comida dos porcos. Qual era a comida dos porcos aqui? Alfarrobas. São vagens de alfarrobeira. Elas eram compridas, de um paladar doce, e elas constituíam frequentemente como parte da alimentação das pessoas mais pobres. O texto diz que ninguém lhe dava nada a não ser esse cidadão que o levou a guardar os porcos. Literalmente no original, a ideia é que ninguém lhe costumava dar coisa alguma. Pessoas que o cercavam enquanto ele tinha dinheiro, o abandonaram quando acabou o dinheiro. Pessoas que eram suas amigas enquanto ele tinha dinheiro, o abandonaram quando ele passou a não ter mais dinheiro. Aí no verso de número 17, cai a ficha dele. A psicologia fala que deu um insight nele. Porque ele se recordou de que os trabalhadores do pai dele tinham uma vida mais digna. Vejam, os servos pagos nos tempos bíblicos tinham uma vida muito difícil. Mais difícil do que os escravos. Porque os escravos tinham um emprego que era certo, tinham um teto que lhes cobria e tinham alimento. O trabalhador não tinha nada disso. O trabalhador não tinha emprego certo. A Bíblia conta a parábola de uma situação em que o dono de uma vinha passa pela praça da cidade nas primeiras horas do dia e contrata alguns trabalhadores para a sua vinha e eles vão e trabalham. Depois de um certo tempo, naquele mesmo dia, uma certa hora, o dono da vinha passa de novo pela praça, vê outros trabalhadores e os leva. Por último, faltando uma hora para terminar o expediente comum, ele passa pela praça, vê outros trabalhadores que ninguém os havia contratado, porque o emprego não era certo, e aí ele os convida para trabalhar, os convoca para trabalhar na sua vinha pelo resto do dia, e durante uma hora eles trabalham. Então a vida de um trabalhador naquela época era muito mais difícil do que a vida de um escravo. E o rapaz tem essa memória, ele tem essa recordação. E aí ele cai em si, a ficha dele cai, a luz no fim do túnel se aproxima, e ele pode enxergar um pouco a realidade da vida, ver a besteira que ele fez, ou a meleca que ele fez. E aí ele tem a ideia de chegar e dizer para o pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de te chamar, você chamar teu filho, me tem como um dos teus trabalhadores, ou seja, me dá um emprego para eu ter renda, para eu ter pelo menos com que me alimentar. O verso 19 diz isso: trata-me, ou seja, dá-me a oportunidade. E o que é interessante é que esse rapaz tem a ideia, ele vê que o momento dele é desfavorável, ele vê que a situação dele não é boa, e ele diz: eu não posso continuar desse jeito, eu preciso mudar de vida, eu preciso tomar uma atitude. Mas ele não fica só na idealização, ele não fica só no pensamento, ele não fica só no desejo. O texto diz, a partir do verso 20, que ele toma uma atitude. Ele cai em si, ele vê que as coisas não estão bem, estão completamente desfavoráveis para a vida dele, que ele precisa tomar uma atitude, e ele toma, porque ele levanta e ele vai
de volta para sua casa. Como a gente costuma dizer, vai com o rabinho entre as pernas, violinha debaixo do braço, enfiado no saco e volta para casa. Aí o texto no verso 20 diz que o pai dele faz um terceiro movimento. Quando o pai o avista de longe, o pai sai correndo, vai ao encontro desse filho e o vê ali sujo, maltrapilho, mas não o censura, não joga na cara dele o que ele fez, não cobra do filho o que o filho fez com os bens que o pai lhe havia dado. O pai depois para ouvir a confissão do filho, versículo de número 21, quando o filho fala, pai, pequei contra ti. Né? O rapaz nem chega a terminar o seu discurso. O pai vê o filho, ouve parte da confissão do filho, e no versículo 22 ele chama os seus servos e dizem para ele para que eles façam 3 coisas. Primeiro, tragam a melhor roupa, ou seja, o melhor vestido que estava reservado para um convidado de honra era para trazer para o filho. Põe nele o anel, é um sinal de posição do filho. Ele tinha perdido quando desertou o círculo da família, mas agora o pai o restaura. E coloca a sandália nos pés para ele não caminhar descalço, para ele não ferir os pés. E o pai faz uma festa no versículo 23. O pai sacrifica um novilho cevado, que era um animal que costumava ficar preparado para uma ocasião muito especial, para hóspedes de muita honra, para que pudessem rapidamente ser servidos. E o pai dá essa festa para o filho. Então o pai faz esse 5º movimento, ele faz um movimento de festa, de celebração, porque ele diz, e aí tem a ver com o 6º movimento, porque o filho mais velho volta do trabalho no campo, vê a festa, fica indignado. O texto no versículo 28 diz que ele fica indignado. A ideia é que ele ficou extremamente aborrecido e com ciúmes do que o pai fez para com o filho mais novo. E ele cobra do pai. Ele diz, esse menino, esse seu filho, ele jogou a vida fora, ele pegou os bens e ele aplicou em orgias, em bagunça. O texto fala que ele se relacionou com meretriz, inclusive. O pai acolhe o filho e diz, não, filho, peraí, verdade, seu irmão fez tudo isso, mas agora não é hora de a gente tratá-lo dessa forma. Tanto que o pai fala, esse menino estava morto e reviveu. E aí o filho mais velho fica indignado porque diz, pai, o senhor está fazendo uma festa, o senhor nunca fez isso para mim. E o pai tem que trabalhar esse filho, e esse é o movimento de trabalhar o filho, buscando a reconciliação, porque ele diz para o filho, filho, tudo isso que tem aqui agora é seu. Porque o mais novo já tinha recebido a sua parte da herança, o mais velho é que não. E tudo que estava ali era do mais velho. Então o pai trabalha. E ele diz, esse seu irmão havia sido perdido, foi achado, e havia esse menino acabou revivendo, porque ele voltou ao seio da família. Do que é que o texto fala? Qual é a lição do texto? Os movimentos que Deus faz para conosco. Quando esse filho pede para o pai, pai, me dá meus bens e deixa eu viver minha vida, é mais ou menos isso que Deus faz conosco. Pode não ser da vontade dele o caminho que a gente toma para trilhar, mas ele deixa, porque esse pai deixou. É muito provável, e eu acredito nisso, que o pai tenha conversado com o filho, que o pai tenha trocado algumas ideias com o filho para dizer, filho, olha o que você vai fazer da sua vida, você está com dinheiro na mão, você está com bens, você vai aproveitar, você vai bagunçar, você vai perder tudo. Eu creio num pai que chama o filho para conversar, para aconselhar, para dar ideias, para dizer não faça isso, mas o pai não proíbe. O pai libera, o filho vai, quando o filho volta, o pai recebe e o pai trabalha, é o que Deus faz com as nossas vidas. Eu espero que Deus trabalhe com o seu coração sobre isso e espero que a gente nunca desperdice os nossos bens espirituais neste mundo. Deus te abençoe. Amém.